Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do treinamento de Outbound Marketing. Nessa aula nós vamos falar sobre uma plataforma de engajamento de leads, já definindo aí o que é uma plataforma de engajamento de lead e uma comparação aí com o e-mail marketing, que normalmente é feito pelos usuários aí que, né, são mais principiantes aí. Uma plataforma de engajamento de leads, ela permite o envio de e-mail automatizado, o envio de e-mail em massa. Ele utiliza neste envio o endereço de e-mail do remetente lá, isso faz uma diferença enorme, tá? Com relação à atração paralela, com relação a plataformas de e-mail marketing, a plataforma, enfim, de e-mail marketing, se vocês, né, se você se lembrar, buscar aí, ou se não conhece, ela utiliza um e-mail genérico, normalmente algum e-mail que a empresa tem lá para enviar, e uma grande diferença que é mais técnico, mas para que vocês entendam assim, ó, quem não, né, quem estiver assistindo esse vídeo aí ainda não estiver familiarizado com os detalhes de envio, né, e a técnica de envio de uma plataforma de e-mail marketing e de engajamento de lead. No engajamento de lead, ela utiliza o próprio e-mail do remetente, é uma simulação de envio da própria caixa, do próprio e-mail lá do remetente, e na plataforma de e-mail marketing não. Essa é a grande diferença, tá? No e-mail marketing é enviado um volume grande de e-mails, sem que lá no outro lado o destinatário possa dar uma resposta direto. Ele pode até dar uma resposta para o próprio e-mail que ele está visualizando lá, que foi o remetente. Só que aqui do outro lado, na plataforma de e-mail marketing, o usuário que estiver disparando esses e-mails, ele não vai conseguir parar esses envios. Aí essa é a grande diferença entre uma plataforma de engajamento de leads e uma plataforma de e-mail marketing, tá? Na plataforma de engajamento de leads, a gente consegue parar a sequência de envio de e-mail assim que o destinatário responde lá do outro lado, e isso dá uma conotação de envio humano, né? Não é uma máquina, ela simula, na verdade, o comportamento humano, e a impressão que o destinatário tem lá do outro lado é que é realmente uma pessoa que está enviando, que sentou e digitou um e-mail e que recebeu uma resposta e parou de enviar. Dependendo da resposta, continua enviando. Por quê? Porque também é possível acompanhar e-mail a e-mail as respostas dos usuários dentro da caixa lá de entrada do seu e-mail aí, você como destinatário, né, como remetente, melhor falando, e continuar enviando a partir disso, não de forma automática, através da plataforma. Você vai enviar e passa a enviar de forma individual cada e-mail. Mas até o destinatário responder lá, dar algum tipo de engajamento, ele pode ficar dentro de uma sequência que já foi pré-estabelecida e é uma sequência automática. Bom, vamos parar de falar aqui e vamos acessar aí o Replyfy, que é a solução, uma solução empresa americana. Existem outras soluções, várias soluções de mercado, existem duas soluções do Brasil, que é o Rive e o Hamper no Brasil, que atuam exatamente nesse nicho de engajamento de leads. Nós vamos falar sobre o Replyfy hoje, acessando aqui no menu superior direito, no botão de login. Ele já acessou, ele está com as minhas credenciais aqui, até vou voltar aqui de novo, né, para mostrar que normalmente ele entra numa tela de login, tá? Ó, ele vai entrar na tela de login, ele não entra direto como foi aqui agora. Ele entra nessa tela, você dá as credenciais de e-mail e senha, que já estão cadastradas. A gente acessa o painel de entrada, o dashboard de entrada, onde a gente tem aí algumas estatísticas, né, que são de todas as campanhas que eu tenho, né, se eu tiver mais de uma campanha
configurada dentro da plataforma, e isso é possível, ter várias campanhas, não existe um limite de campanhas. Eu vou ver as informações aglutinadas aqui sobre todas essas campanhas, tá? Tarefas, se converteu, mas de forma genérica. Aqui a gente está vendo o dashboard, então, de forma genérica, tá? Na entrada. Depois nós vamos para as campanhas, o menu de campanhas aqui em cima, depois os contatos, depois os to-dos. To-dos é aquilo que a gente tem para fazer, em função de cada campanha. Mas antes eu vou entrar numa parte específica aqui, que é aqui no usuário, em preferências ou em conta, né, tanto faz, mas vou aqui nas preferências ou em equipe, aqui também existe uma configuração de usuários, se você é o administrador, né, mas aqui as preferências tratam do próprio usuário aí, que está utilizando a plataforma e que tem algumas configurações que são específicas do usuário, tipo conta de e-mail. Conta de e-mail que você vai utilizar a sua própria conta. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho Gmail, aqui a escolha do Gmail, eu tenho escolha do meu próprio e-mail, né, lá do meu e-mail com domínio próprio, onde eu estou utilizando aqui, na verdade, esse endereço como um endereço para envio e para recebimento, tá? Apesar de aparecer o link de Gmail aqui, ele tem um vínculo com o link de Gmail, eu estou, na verdade, utilizando a minha conta de e-mail privado. Ó, eu vou mostrar aqui como se configura, na verdade, o SMTP. O que é o SMTP? É o servidor de envio, é o servidor de saída lá, do seu provedor, tá? Então, eu tenho lá um SMTP, o usuário, né, que é o e-mail, lá no meu caso é o e-mail, porque eu uso o webmail. Eu tenho a senha, que eu tenho que também aqui imputar qual a senha lá para mim acessar a caixa, como se tu estivesse colocando as credenciais quando tu acessa o teu e-mail no Outlook, enfim. O host, né, por onde vai ser, qual o nome do servidor aqui, é smtp.ambler.com, a porta de saída, e aí automaticamente, né, o e-mail aqui embaixo, só marcando o e-mail, dizendo que ele é o default, que eu escolho ele como o oficial, o servidor oficial de saída, e salvo a credencial, que ele está me pedindo, enfim, não vou imputar de novo a senha, mas, até melhor, vou imputar aqui, fazer o passo a passo completo, e salvar, tá? Ele está conectado, está nos dando o status de conectado lá. Vamos de novo voltar para as contas lá de e-mail. Agora eu tenho que, para receber os e-mails na minha caixa, eu tenho que configurar o que nós chamamos de IMAP, o servidor IMAP, ou seja, existe uma caixa lá no provedor que recebe também todos os e-mails, e ela pode copiar essa sigla, que é uma caixa de cópia do seu e-mail lá do provedor, e que cada vez que o destinatário responder aqui para a plataforma do Replyfy, você vai receber uma cópia lá na sua caixa de e-mail, sem precisar estar acessando a plataforma para ver, ele respondeu, não respondeu, não. Vai chegar lá de forma transparente na sua caixa e você vai poder continuar conversando com ele sem nenhuma outra atitude, né? A plataforma aqui, aquilo que eu falei, a plataforma para de enviar e-mail e a partir desse momento é você que toma a atitude de enviar os e-mails de forma humana, né? De forma mais personalizada, não de forma automatizada, tá? Então essa é a configuração necessária. A gente tem a parte de assinatura de e-mail, tá? Que eu configurei a minha aqui e tal. E aí a gente já está pronto. Uma vez escolhido, né? Eu digo que ela é a default lá, né? Que ela é a padrão. E vamos então agora saindo das duas configurações que são necessárias para que a gente trabalhe, ou algumas outras preferências também podem ser configuradas aqui, né? Campos de contato,
Não é o caso. Dá uma olhada aqui junto. Se existe algum campo que tu vai utilizar de contato, enfim. As integrações, se houverem, normalmente eu aconselho que se faça integração via Zapier, né? E aí o Zapier é possível exportar, na verdade, todos aqueles leads que engajam, né? Exportar os dados deles para um CRM, por exemplo, um Pipedrive, um HubSpot, PipeRun, enfim, qualquer, né? Um Agenda. Então, são essas as atitudes aí, né? São essas as configurações necessárias, tá? Alguma coisa de configuração de conta aqui, né? O usuário, editar o nome de usuário. É isso. Vamos lá. Para campanhas, para o menu campanhas, então. O que a gente tem aqui? A gente pode configurar uma campanha, eu já tenho algumas aqui, até umas que vêm com a própria plataforma de demonstração, né? Onde eu posso configurar que eu vou entrar nessa campanha, que ela está live aqui, esse botão, esse círculo aqui pulsando, significa que essa campanha tá ativa. Eu tenho algumas estatísticas dessa campanha. Aqui embaixo ele me mostra a sequência de como eu configurei inicialmente essa campanha. Com um e-mail no primeiro passo, né? Um intervalo de um dia e uma ligação, tá? Até porque eu posso trabalhar com os 3 canais aqui, dizendo para a plataforma que a sequência é e-mail, telefone e rede social, e ela vai acompanhar isso, né? Esse passo a passo aqui, porque em função desse passo a passo ela vai nos dar alertas com relação a esses to-dos aqui, com relação a ações que estão já pré-determinadas dentro dessa campanha. Então, o primeiro passo eu tenho e-mail que está configurado aqui, na verdade. Aqui a gente tem, então, os modelos, né, de e-mails. Ó, eu tenho aqui a descrição e as etapas, né, que foram credenciadas ou que foram configuradas de campanha, onde eu posso ainda, né, entrando aqui dentro de cada etapa, ó, dando uma olhada, ó, eu posso editar o e-mail, eu posso editar os passos aqui, né, ou já do início, né, se eu não tivesse nada, não seria uma edição, seria criar os passos, né. Então eu vou entrar aqui e vou só simular uma edição de cada passo, tá? Onde eu já tenho, claro, alguns aqui configurados, ó. Mas eu posso adicionar um passo, né? Ó, eu tenho 3 passos aqui que eu disse, eu vou adicionar mais um. Ele vai me perguntar já, né, se existe um delay, né, se existe um tempo que tem que fazer aí, configurar de espera, né? Eu vou dizer que vai esperar 3 dias aí, né? E 3 dias, não é horas e dias, a configuração é o parâmetro mais baixo, é horas, não tem minutos, tá? Então, vai ser no mínimo uma hora. Eu vou criar, então, eu vou definir qual, né, ele vai entrar como quarto passo lá, né? Eu vou definir se é uma comunicação, um contato via e-mail, um contato via telefone, uma notificação, né, para que eu tome alguma atitude nessa campanha, nesse passo de campanha, um Twitter, um LinkedIn ou algum contato customizado. Eu vou colocar lá um e-mail, tá? Aí eu digo que ele é automático, que ele não é manual, que ele entra na automação. Vou clicar e é automático o que ele abriu para mim, ó. Ele abriu aqui, ó, o campo de configuração desse e-mail, né, que eu setei lá já como o quarto passo, né? Eu dei 3 dias, ó, é um e-mail automático que ele está dizendo. Eu posso buscar de e-mails que eu já tenho configurados aqui, né?
Ó, ele vai trazer, ele pode trazer, porque eu vou criando os e-mails e eu posso transformá-los eles em templates, tá? Em modelos já guardados, salvos na plataforma, ou criar do zero, né? Não vou usar, vou dizer que eu vou criar um template novo em que eu vou aqui no subject, aqui no nome de e-mail, eu vou dizer template, quarto template, e-mail, Sales Machine. Aqui eu tenho o campo de assunto em que eu posso colocar algumas variáveis, ó. Nome de empresa, primeiro nome, o nome completo, só o último nome, URL de LinkedIn, o nome do e-mail, ou o número telefônico, foto do destinatário, lógico, né, se eu tiver fotos, saudação, sufixo, título, Twitter name. Normalmente, em alguns casos que é utilizado aí, é colocar o primeiro nome, né? Para atrair ou criar raporte lá com o destinatário, né? Ele, né, vai se perguntar, pô, eu vou abrir esse e-mail porque, na verdade, o efeito que isso pode causar é que, pô, esse cara me conhece, ele está me chamando pelo nome, está me remetendo um e-mail, me chamando pelo nome, ele é meu conhecido, entendeu? E ter uma taxa de abertura maior. Alguns acham que hoje em dia isso já está manjado e que se tu vai enviar um e-mail um a um, né, quando tu envia da tua caixa, tu não chama, fulano, não sei o que, tu envia um e-mail curto, mas não coloca o primeiro nome. Então, né, alguns, inclusive, dizem que isso é facilmente identificado e isso vai para a caixa de spam quando utiliza desses recursos, tá? O conselho aí fica, né, o conselho de não colocar o nome na primeira linha e fazer um título que seja chamativo, bem concentrado, curto, porque no máximo vai poder utilizar até 35 caracteres, tá? Até porque se o destinatário abrir lá no celular, ele precisa enxergar a linha completa para ter a leitura completa da linha de assunto, porque senão ele é capaz de não abrir, enfim, aí esse e-mail já cair por terra, não ser um e-mail com uma reversão boa. Então tem que cuidar isso. E aqui no campo, no corpo de e-mail, fazer uma mensagem que tenha uma estrutura. O primeiro e-mail, normalmente, é um e-mail onde a gente faz uma técnica que tem um jargão popular e que eu costumo dizer que é 3 em 30, tá? O que é o 3 em 30? É dar 3 informações em 30 segundos, no máximo em 30 segundos. Quais são essas informações? Primeiro, quem eu sou, se apresentando, né, e de forma muito sucinta, ou não, tá? Depois eu vou explicar uma exceção que pode ser utilizada, mas normalmente um e-mail ele começa dizendo quem eu sou, oi, fulano de tal, aqui é o Marco da Combias, eu estou enviando esse e-mail, né, porque nós ajudamos empresas com isso, e eu quero falar sobre isso. São os 3 itens, ou seja, quem eu sou, da onde que eu saio, né? Eu estou dizendo que eu sou da Combias, a empresa que trabalha com, né, serviços para marketing e aceleração de vendas, e depois o que eu quero. Eu quero isso. Me ajuda? Ainda pede um call to action, tem uma indicação de ação. Me ajuda, por favor, me indica aí uma data que a gente possa conversar. Esta é a estrutura normalmente utilizada e que tem tido bastante resultado, tá? Digo por outros projetos aí que a gente tem trabalhado na Combias e que isso dá resultado. Em alguns casos existem variações do tipo assim, ó, não coloca o nome na primeira linha, não diz o nome, deixa lá só na assinatura, obrigando a este destinatário a ele percorrer e ler todo o e-mail na sua totalidade para identificar quem é que está enviando, entendeu? Então não diz o nome, diz, oi, fulano, estou entrando em contato porque trabalho com isso. Identificamos no mercado esse tipo de problema e queremos ver se isso é um problema também na sua empresa. Você poderia me ajudar me indicando quem é a pessoa, se você é a pessoa responsável
qual a melhor agenda e deixar em branco assim o teu nome. Só lá no final ele vai, é o Marco que está enviando, beleza, quem é esse cara? É da Combias. Ele vai ler toda a assinatura. Isso é uma técnica, tá? Por quê? Porque, na verdade, a gente tenta encurtar o máximo possível a comunicação e ser o mais objetivo no primeiro e-mail, porque senão a capacidade ou a taxa de evasão é alta, tá? Então a gente entra com uma coisa muito curta, mais curta, como se fosse um texto de Twitter, e tenta abrir conversa. Aqueles que engajam param no primeiro e-mail de receber. Se ele não engaja, a gente tem então aqui a configuração que já veio a assinatura, ó, por default, com toda a minha, né, o meu aviso, o disclaimer aqui. Eu salvo isso, ó, que é aquilo que eu disse, né? Eu posso salvar, eu tenho algumas, salvo como um step. Eu tenho aqui alguns detalhes, né, que são de configuração avançada do próprio passo de e-mail. Em cada passo eu tenho que dizer se eu quero que ele crie uma sequência até que o passo seja completado. Não, eu vou dizer que ele cria um to-do, uma tarefa para mim, e que ele pare, na verdade, né? Não, aqui ele está dizendo que é para criar uma tarefa e continuar a sequência. Não, eu quero que ele pause a sequência quando esse passo tiver completado, quando na verdade ele tiver respondido, tá? Se ele completou o passo, correspondeu, ele vai parar. A gente tem, enfim, um dia, um horário, né? No dia, isso eu não configuro. E de novo se ele clicar de novo, né, no e-mail, eu não vou também configurar isso, né? Se ele clica num link que porventura eu coloque já no primeiro e-mail, ele para de receber, não. Apesar de mostrar engajamento, não. Ele não vai parar, nem se ele abrir, só abrir. Ele precisa me responder para parar de receber e-mails, para parar a sequência. Então, vou salvar aqui. Tá, eu tenho que dizer que ele está reclamando, ó. O assunto que eu não coloquei. Aqui também eu uso a variável aqui por baixo, ó, não é lá por cima. Eu tenho aqui recursos de edição de texto, é uma caixa de texto, e eu tenho os mesmos recursos que eu tinha lá no campo de subject. Eu posso botar nome de empresa. Aqui sim, pode botar nome de empresa, o nome do destinatário, algumas coisas que vão personalizar e que ele vai dizer, pô, esse cara me conhece, esse cara conhece a minha, está chamando a minha, né, no e-mail, está se referindo ao nome da minha empresa, ele está se referindo ao meu nome. Isso é uma personalização que chama a atenção lá do destinatário, tá? Vamos salvar, ele ainda tem alguma coisa. Tá, ele é um, vou colocar aqui, eu tenho que colocar um nome, né, na verdade, eu vou colocar aqui como quarto. Não. Acabei. Contato. Vamos ver aqui se ele vai. Ele tem que. Desculpa, eu tenho que salvar aqui, né? Ó, importante isso, então. Ó, salvei, e a partir do momento em que salvei, eu vou, na verdade, adicionar como um passo lá, né? Dentro daquele passo, ou melhor, eu vou salvar aqui, ó. Dá no salvar e ele vai automaticamente já. Porque eu já tinha escolhido acrescentar um passo, né? Ó, então tá aqui o e-mail, né, na verdade, como um dos passos. Eu tinha invertido, né, a criação do e-mail e depois adicionar ele como um passo com as configurações
que a gente já tinha visto, e salvar. Tá? Então ele está dizendo que não está testado, né? Enfim, e que a gente pode testar, inclusive enviar aqui, ó, pode fazer um teste de envio, né? Eu estou enviando lá para o meu e-mail, que está já cadastrado aqui, ó, ele enviou lá para o marcoporfiro@combias. E é isso, pessoal. Então, a gente tem mais um e-mail, ou pode sair do zero, né? Criando a sequência de e-mails e outros canais, telefonemas, abordagem de LinkedIn, tá? Aqui os contatos, importante dizer que os contatos, eles são imputados são imputados de forma genérica, ele não entra já com uma campanha atrelada a uma campanha, então a gente tem que associar aqui, ó, adicionar uma campanha. Eu estou dizendo, na verdade, que eu vou atrelar esse contato a essa campanha específica, tá? Ou mais de uma, que ele esteja implicado, tá? Eu vou, enfim, percorrer aí também todos os passos de campanha. Vamos voltar lá e vamos ver aqui os contatos que dão dentro dessa campanha, porque ele nos mostra os contatos embaixo, tá? Olha, ele está nos dando estatística de quantos foram enviados, quantos abriram em cada fase, quem clicou, se respondeu, se não respondeu. Eu vou aqui ver quais os contatos, quem é que está dentro dessa campanha. Se eu quiser tirar algum contato ao longo da campanha, eu posso tirar desde que ele não tenha completado. Ó, todos eles estão marcando como completo aqui, né? Então esses caras já completaram todos os passos da campanha e eles não vão, na verdade, conseguir ser extraído, né? Desvinculado da campanha, porque ele completou todos os passos, tá? Para tirar ou desvincular todos esses contatos e tirar esses contatos da plataforma, é preciso, então, deletar a campanha, extinguir a campanha. Senão, só os contatos que não completaram, que estão ainda percorrendo os passos de campanha, esses podem ser excluídos. E aí tem que clicar no contato aqui, ó, ele abre essa janela, ele vai abrir um botão lá embaixo do contato. Só aqui pode ser, não adianta ir lá no cadastro original do contato, tem que ser aqui dentro da campanha e excluir o contato da campanha, e pode ver. Mas aqui tá todos os passos que aconteceram, ó, da campanha, ó. Todo o histórico de cada um dos contatos, o que aconteceu, tá? A gente tem também aqui as atividades da própria campanha, onde a gente vai acompanhar os disparos. Aqui não está dando nada, porque, claro, a campanha já rodou, já foi, todos os passos rodaram. Algumas configurações de campanha, né? Lá em cima aqui também vocês podem ver que ele está dizendo, ó, a última vez que ele rodou foi numa quinta-feira, numa terça-feira, às 9h06 da manhã. Ele está dizendo numa quinta-feira, desculpa, agora aqui, a última vez que ele rodou às 9h06, né, 23 minutos atrás, e não rodou, na verdade, né, nós acessamos, teve uma atividade aqui. Aqui eu posso configurar também, ó, as configurações de campanha, o time zone, né, da plataforma e da campanha, porque o servidor está lá nos Estados Unidos, então é ideal, é obrigatório, até diria, que se configure o time zone para que ele fique disparando no horário, no fuso horário nosso do Brasil, não dos Estados Unidos, de 4 horas à frente, entendeu? Tá dizendo que ele vai startar todos os dias 9 horas. Aqui pode mudar, botar 8 horas, eu boto. Pode dizer também que ele vai, ó, que ele vai só trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo. Ele não manda, na verdade, nenhuma comunicação para evitar, porque senão vai denotar para o destinatário lá, pô, mandando no domingo. Isso aqui é uma coisa automática. O que, na verdade, essa plataforma faz é automatizar os envios e simular como se fosse um humano enviando um a um. É isso que precisa simular. Não pode deixar com que o outro lado lá no destinatário enxergue. Não, isso é um e-mail automático. Isso acaba tirando muito o peso da plataforma, tá? Da campanha. Aqui está, na verdade, configurado para
traquear, né, por rastrear clique, rastrear a abertura, rastrear a resposta, né. Se eu quero colocar ainda alguém, além da minha caixa, que vai receber via o IMAP, aquela credencial lá que eu falei, né, alguém que veja em cópia, que eu mande esse e-mail toda vez que alguém responder em cópia. Pode ser, fica à vontade. Tá? E é isso, pessoal. Depois nós temos o último botão aqui, a última opção de menu. São os to-dos em que aparece uma lista aqui, né, com as respostas dos próprios respondentes lá, dos destinatários que responderam, o que tem que fazer, o que ficou pendente. Olha aqui, ó, ele está me dando aqui ó, 7 contatos telefônicos que ficaram pendentes. Enfim, a gente pode filtrar, né, para ver que tipo de atividade a gente tem, e ele vai dizer aquilo que está pendente e alertar sobre aquilo que está pendente. É uma coisa bem intuitiva, tá? Até diria, no primeiro momento, claro, é necessário tomar mais ciência, utilizar para entender a lógica da plataforma, mas depois que entende fica bem fácil, tá? Espero que você tenha gostado aí desse overview de plataforma. Se tiver dúvida, enfim, eu fico disponível aí para ajudá-lo. E nos vemos numa próxima aula. Um abraço